Neste capítulo, veremos que, às vezes, a vontade de Deus não nos afasta do sofrimento, mas nos dá forças para passar por ele. É um capítulo sobre fidelidade, mal-entendidos e o início de um longo processo judicial que levaria o cristianismo até o palácio do imperador. Vamos então ao 21º capítulo da nossa série. Atos 21 marca o fim das viagens missionárias de Paulo e o início do seu longo período de prisões. O relato começa com uma jornada emocionante por mar, onde Paulo recebe avisos proféticos em cada parada. Em Tiro, vemos a sensibilidade da igreja. As famílias, incluindo mulheres e crianças, acompanham Paulo até a praia para orar de joelhos antes da partida. Isso demonstra que o ministério não é algo isolado, mas envolve toda a comunidade em um espírito de intercessão e unidade. Depois, em Cesareia, Paulo se hospeda na casa de Filipe, o evangelista, que era pai de 4 filhas profetisas, o que indica que Deus estava usando mulheres com dons espirituais de forma ativa na igreja. Vale destacar que esse encontro entre Filipe e Paulo em Cesareia é um dos mais marcantes da Bíblia. Anos antes, Filipe foi um dos que fugiram de Jerusalém devido à perseguição implacável iniciada justamente por Saulo e que Deus usou poderosamente em Samaria e depois no deserto para falar com o eunuco. Agora, Paulo, o antigo perseguidor, é recebido como irmão e hóspede na casa de Filipe, revelando o poder transformador do evangelho e a capacidade de reconciliação que supera qualquer trauma do passado. A cena mais marcante acontece justamente na casa de Filipe. Um profeta chamado Ágabo, vindo da Judéia, pega o cinto de Paulo, amarra os seus próprios pés e mãos e diz: assim os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém. Naquela época, o cinto ou faixa era uma peça essencial do vestuário, usada para prender a túnica e carregar dinheiro ou ferramentas. A ação de Ágabo não é apenas uma fala, mas uma encenação profética, algo comum entre os profetas do Antigo Testamento. Ao usar o objeto pessoal de Paulo, Ágabo está tornando a mensagem extremamente real e física. Mesmo diante dos apelos dos amigos, Paulo demonstra uma determinação inabalável, afirmando estar pronto, não apenas para ser preso, mas também para morrer pelo nome do Senhor Jesus. A grande lição aqui é que o propósito é maior que o conforto. Paulo não era imprudente, ele apenas tinha uma convicção tão profunda que o medo da dor não era capaz de paralisar sua missão. E quando o grupo percebe que não consegue convencê-lo, dizem algo que todos nós precisamos aprender: seja feita a vontade do Senhor. Isso nos ensina que o auge da maturidade espiritual é o momento em que silenciamos nossas vontades e opiniões pessoais para aceitar o plano soberano de Deus na vida dos nossos irmãos, mesmo quando esse plano envolve caminhos difíceis. Paulo finalmente chega a Jerusalém e é recebido pelos líderes da igreja, incluindo Tiago. E eles lhes dão uma notícia preocupante. Milhares de judeus se converteram, mas há boatos falsos de que Paulo ensinava aos judeus a abandonarem a lei de Moisés. Eles então aconselham Paulo a provar que ainda respeitava as tradições judaicas, participando de um ritual de purificação no templo, envolvendo o pagamento das despesas de 4 homens que estavam finalizando um voto. Historicamente, pagar as taxas de sacrifício de outros era considerado um ato de grande piedade e generosidade na cultura judaica da época. E Paulo concorda.
No entanto, o plano gera o efeito oposto. Alguns judeus vindos da província da Ásia e que conheciam Paulo das suas viagens o veem no templo e espalham o boato de que ele havia levado um gentio de Éfeso, chamado Trófimo, para dentro do pátio do templo restrito aos judeus, o que era um crime gravíssimo na época. Com isso, a cidade de Jerusalém inteira entra em alvoroço. Paulo é arrastado para fora do templo e passa a ser espancado pela multidão. A intenção deles era linchar Paulo. Quando a notícia chega ao comandante Cláudio Lísias, da guarnição romana, ele desce correndo com os soldados para intervir. Ironicamente, o apóstolo é salvo da morte pelas mãos dos soldados romanos. O comandante então ordena que eles prendam Paulo com 2 correntes e o levem à fortaleza Antônia, situada no canto noroeste, na área do templo. Mas quando ele está sendo conduzido para a fortaleza, ele fala com o comandante Lísias em grego, pedindo permissão para falar. O comandante pensava que Paulo fosse um rebelde egípcio que havia liderado uma revolta um pouco antes. Ao ouvir Paulo falar um grego fluente e culto, o oficial percebe imediatamente que não está lidando com um agitador analfabeto ou um camponês comum, mas com um homem inteligente e com uma cultura de alto nível. É importante destacar que Paulo não falou em grego para se exibir, mas usou isso como uma ferramenta estratégica para ganhar o respeito do comandante Lísias e garantir seu direito de defesa. O capítulo termina com Paulo ferido e acorrentado, em pé na escada, pronto para fazer a sua defesa. Atos 21 nos deixa lições de profunda resiliência. A primeira delas é ouvir a Deus acima do conforto. Os amigos de Paulo queriam protegê-lo do sofrimento, mas Paulo queria obedecer à sua missão. Às vezes, as pessoas que nos amam podem ser as que mais nos tentam a escolher o caminho mais fácil, em vez do caminho certo. Outra lição é lidar com a calúnia. Paulo tentou ser conciliador no templo, mas mesmo assim foi caluniado. Isso nos ensina que nem sempre fazer a coisa certa evita conflitos, mas mantém nossa consciência limpa diante de Deus. E a terceira lição é paz no meio da tempestade. Mesmo acorrentado e quase morto, Paulo não perde a calma. Ele usa a situação adversa como uma plataforma para pregar. E a nossa frase para a reflexão de hoje é: o lugar mais seguro para um cristão não é onde não há perigo, mas sim o centro da vontade de Deus. O capítulo 21 termina sob uma forte tensão. Paulo está diante de uma multidão furiosa, mas o que ele diz a seguir silencia a todos. No próximo capítulo, vamos ouvir o testemunho que causou uma reviravolta na história. E eu espero você para esse momento aqui no Canal Bendito. Até lá!